músico Bruce Lee, da TV Globo, foi diagnosticado com demência frontotemporal. Quem vai falar para nós sobre este e outros tipos de demência é o Dr. Paulo Ribeiro. Ele é médico neurologista do Hospital Universitário Walter Cantídio. Por favor, Dr. Paulo. Olá a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o ilustríssimo professor Ricardo Pereira por ter nos convidado para falar hoje um pouquinho para vocês sobre demência, também conhecida popularmente como Alzheimer. Eu sou o Dr. Paulo Ribeiro, neurologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará, Hospital Universitário Walter Cantídio, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês alguns conceitos básicos sobre demência. Eu queria começar pontuando que esquecimento normal para a idade não existe. Algumas habilidades cognitivas vão diminuindo lentamente com a idade, mas qualquer esquecimento, qualquer alteração cognitiva que torna o indivíduo dependente para fazer atividades que ele fazia antes, como ir ao banco, pagar uma conta, gerir a própria casa, gerir os remédios, cuidar do autocuidado, se vestir, etc., não é normal, tá certo? É doença, e esse é o principal achado para caracterizar uma demência. Então a gente define demência como uma alteração cognitiva, por exemplo, um esquecimento, que limita o indivíduo a executar atividades instrumentais de vida diária, que são essas atividades um pouquinho mais complexas, como pagar uma conta, usar um celular, etc. Muitos leigos entendem demência como doença de Alzheimer, porque doença de Alzheimer é a principal causa de demência no Brasil e no mundo, mas não é a única. Existem algumas causas de demência um pouco menos comuns, como demência frontotemporal, que é uma demência em que o comportamento é a primeira coisa a se alterar, e a demência com corpus de Levy, que é uma doença prima da doença de Parkinson, em que a demência vem junto com sintomas da doença de Parkinson e alguns outros sintomas bem característicos, como, por exemplo, alucinações visuais e pesadelos vívidos, que caracterizam uma condição chamada transtorno comportamental do sono REM, em que o paciente fica se movendo durante a noite. Então, existem outras causas ainda mais raras de demência que são potencialmente reversíveis. Algumas deficiências vitamínicas graves, como vitamina B12, e algumas condições autoimunes, também muito raras, como as encefalites autoimunes, podem causar esse esquecimento, levando à dependência, caracterizando assim uma demência. Hoje não existe no Brasil nenhum tratamento eficaz para reverter o avanço de qualquer demência, incluindo aí a doença de Alzheimer. Existem vários tratamentos sintomáticos que melhoram sintomas específicos. Alguns remédios melhoram a memória, outros melhoram o comportamento, outros podem melhorar a apatia, podem melhorar alucinações e outros sintomas associados às demências. O que se tem estudado cada vez mais é que a atividade física regular parece diminuir o risco de demência e diminuir a progressão em pacientes que já apresentam demência. Além disso, uma alimentação com a dieta mais próxima da dieta do Mediterrâneo, rica em peixes, vegetais frescos, azeite de oliva e com menos carne vermelha e processado, também parece diminuir o risco de demência e diminuir a progressão em pacientes que já têm demência. Outros dois fatores importantes são a atividade mental, realizar atividades mentais engajantes, como aprender um idioma novo, tocar um instrumento, fazer tricô, crochê, pintar, desenhar, palavra cruzada, tudo isso também parece melhorar o prognóstico. E atividade social, ser socialmente ativo, conviver com a família, o idoso conviver com o neto, etc. A gente nunca pode esquecer da multidisciplinaridade, ou seja, é fundamental que o indivíduo com demência seja acompanhado pelo menos por um terapeuta ocupacional, frequentemente por um fisioterapeuta, porque complicações motoras aparecem, quase sempre por um psicólogo, e há várias outras especialidades, em alguns estágios da doença, enfermagem, fonoaudiólogo é fundamental, e é importante que o médico entenda como conversar com todos esses profissionais para que o indivíduo tenha um melhor cuidado. Uma das coisas mais importantes em demência é o cuidado com o cuidador. Os cuidadores de demência sofrem bastante, isso impacta na qualidade de vida do cuidador, da família toda e do paciente. Então, o cuidador precisa ser reconhecido e direcionado, acolhido, direcionado à psicoterapia e ensinado como lidar com o paciente com demência, que não é fácil. Então, por exemplo, se o indivíduo perguntar a mesma coisa 50 vezes, a gente tem que orientar o cuidador a ser paciente, a fingir que não ouviu das outras vezes, explicar de novo aquilo que o indivíduo pergunta.
sempre ajudar com a orientação do paciente, dizer bom dia, hoje é dia tal, estamos de manhã, hoje é uma segunda-feira, hoje o senhor vai fazer isso, isso e aquilo, e tentar engajar o máximo possível o paciente nas atividades de casa, tendo cuidado para que o paciente não coloque a si mesmo em risco. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre demência, pessoal. Se vocês têm um familiar com demência, procurem um neurologista. Muito obrigado. Até a próxima, professor Ricardo. Agradecemos ao Dr. Paulo Ribeiro, que falou para nós sobre demência frontotemporal. Recentemente morreu o ator Matthew Perry, do seriado Friends. Ele morreu por uso de uma determinada droga. Você sabe que droga é essa? Se não sabe, vai saber assistindo o próximo vídeo. Até lá.